E aí galera, nas últimas semanas tenho recebido muitos pedidos no Instagram para trazer mais conteúdo sobre o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate. Até sugestões sobre os temas a galera tem me passado, e realmente tem muita coisa sobre eles. Então o hype para o multiverso da loucura tá lá em cima. E o vídeo de hoje é justamente sobre Tarô, Vingadores e Defensores, que é mais ou menos uma viagem no tempo, já começando na década de 40, quando vários heróis, incluindo o Namor, lutavam contra nazistas e, claro, os Vingadores saíram com a vitória. Décadas depois, no Arizona, lutaram contra o Sirius Black, que é um dos inimigos mais antigos do Mago Supremo. Ali Steven parecia derrotado, mas na verdade era tudo um plano dos defensores para atacar sem machucar as pessoas inocentes que foram controladas. No momento certo, atacou seu oponente e tirou dele o Ichor, que é uma fonte de poder extremamente poderosa, que foi comentada pela Feiticeira Escarlate pouco depois. Steven percebeu que parte do poder ainda estava sobre a Terra e era justamente onde os Vingadores estavam. Então a equipe foi para lá e deram de cara com uma luta contra o Visão, que parecia enlouquecido. Na verdade, era tudo obra do Diablo, que usou um pouco do Ichor, mas não teve o resultado esperado porque o Visão não é exatamente humano. Nesse meio tempo, Steven e Wanda decidiram guardar todo o poder preso por um feitiço de Sitorak em uma parte segura da mansão dos Vingadores. Porém, foram parados pelo vilão, que usava cartas especiais na intenção de controlar suas mentes e pegar todo o poder. De acordo com a bruxa, o Ichor possui poder ilimitado porque foi retirado do sangue vital de 10.000 entidades malignas na época que os antigos deuses caminhavam pela Terra. Segundo capítulo. De acordo com o Diablo, o Ichor proporciona muito mais do que controle. Ele conecta as mentes dos escravos do tarô, podendo ver tudo o que eles veem. A partir dali, começou uma luta de herói contra herói, e pela raiva que sente pelo Doutor Estranho, até fez com que a feiticeira batesse nele. Seu maior objetivo seria subjugar todos aqueles que um dia o enfrentaram, incluindo as outras equipes. O vilão queria se aproveitar dessa galera de todo jeito. Chegou a pedir para o surfista prateado encontrar o melhor café que já experimentou. E quando o prateado chegou, não quis beber porque suspeitava que estava envenenado. De repente, quem apareceu foi o Kang, dizendo que deviam matar o Diablo, porque todos estavam indo rumo à extinção. Mas sendo controlados, atacaram o Kang, que desapareceu pouco depois. E aí perceberam que o Vigia também estava ali. Em seguida, quem apareceu foi o Jaqueta Amarela, que também foi atacado pelos heróis. O Hulk conseguiu resistir, e nesse meio tempo o controle sobre os outros também foi quebrado. Mas o portal criado pelo Diablo para escapar quase trouxe para essa dimensão uma entidade demoníaca que foi descrita pela Wanda como maior que qualquer criatura que já existiu na Terra, com 10.000 olhos e 10.000 apêndices independentes. Terceiro capítulo. Ali podemos ver que os heróis foram atrás da ajuda do Quarteto Fantástico na intenção de entender melhor aquele poder, já que o Mago Supremo que conhecia não estava presente, justamente porque para impedir a vinda daquela entidade, ele acabou se sacrificando e entrando no portal. O Senhor Fantástico chegou à conclusão de que o Ichor está além da ciência e da lógica. Em seguida, o Doutor Estranho apareceu em um lugar que foi descrito como apenas algum lugar. Deixou seu corpo sobre uma prancha e usou sua forma astral para conversar com Galactus. Wanda, Visão e o surfista foram até o Wong para ver se ele tinha alguma informação. E a bruxa teve a ideia de usar o olho de Agamotto, admitindo que não sabia como, mas poderia tentar. E o inesperado aconteceu, porque aparentemente era uma armadilha do Mephisto. Já cortando para Asgard, Thor e Valkyria pensaram que seriam bem recebidos, mas a visão do Heimdall estava confusa e por isso foram atacados. Voltando para os Vingadores, quem trabalhava em um dispositivo capaz de fazer viagens dimensionais era o Homem de Ferro e o Hulk, pegando a equipe de surpresa quando uma onda saiu dali, os levando para outra realidade, que tinha seu próprio grupo de defensores.
Hulk riu achando engraçado sem saber o tamanho do poder que tinham, e aí a confusão começou. Enquanto a galera lutava, foi a Valkyria que percebeu que o Diablo estava presente, e ele afirmou que não tinha controle. Aproveitando a oportunidade, a heroína cortou as cartas. Nesse momento, o Doutor Estranho percebeu que Galactus não entendia sobre a Terra justamente porque tinha viajado para o passado. Já se tratando das cartas, se colocaram novamente, mas o inesperado aconteceu porque os heróis foram fundidos, uma parte do Steven com o surfista e a outra com a feiticeira Escarlate, se tornando assim a Scarlet Strange. E como a outra metade dele ainda tinha acesso ao olho de Agamotto, teve contato com o Diablo para entender toda a verdade. Pouco depois, aquele mesmo grupo chegou afirmando que a existência dos heróis fundidos não poderia ser permitida porque a ordem cósmica poderia entrar em colapso. Quarto capítulo. Chegando no último capítulo, as coisas foram ficando mais intensas. Aquela luta já estava no ápice e a Scarlet Strange até usou os famosos escudos mágicos, chegando a comentar que era curioso como eles diziam que sua existência poderia violar a causalidade, sendo que claramente não eram daquela realidade. Pouco depois, ouviram uma voz muito alta dizendo que estava entediante, porque falavam muito e mesmo tentando se proteger não adiantava. Eles foram levados para outro lugar e atacados por outros heróis que de começo não acreditavam que eles estavam ali, para o bem, tentando consertar as coisas. Era uma realidade invadida pelos nazistas e o Pantera Negra liderava vários heróis para reverter a situação. A luta continuou com muitos heróis conhecidos aparecendo, entre eles o Capitão Britânia e a Fênix. Mas tudo começou a ficar mais claro quando a fusão do Doutor Estranho com o Surfista Prateado usou o olho de Agamotto para continuar estudando e entendendo, tentando encontrar uma forma de reorganizar a realidade. Ali viu a situação das fusões devido às cartas que foram criadas com o poder das entidades malignas e descobriu que haviam duas crianças que eram inocentes, mas controlavam tudo sem entender muito bem o que acontecia. Os feiticeiros tiveram a ideia de usar magia para tirar os dois daquele domo, mas o Diablo quase estragou tudo, e no meio dessa ação surgiu o demônio sem nome que era o arquiteto disso tudo. O interessante é que eles resolveram de um modo simples. O Homem de Ferro se aproximou das crianças e mostrou um dispositivo capaz de criar hologramas sobre o que quisessem, e se dessem a ele aquelas cartas, ele daria o dispositivo em troca. Então foi justamente essa troca simples que salvou o dia e a realidade, levando todo mundo para casa, retornando com sua forma original. E até podemos ver um pouco do Capitão América na década de 40, mostrando que aquele seria um dia sem luta. Então era um dia de celebração. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque eu tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Use o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!